Gutenberg, o Conselho Oculto e a Guerra das Naves nos Céus, no coração da Alemanha do século XV, em Mainz. A vida de Johannes Gutenberg era silenciosa, quase comum para um inventor e tipógrafo que sonhava em multiplicar palavras e ideias. Mas por trás das paredes de suas oficinas, enquanto se imprimiam os primeiros livros de tipos móveis, o mundo terrestre e o celestial travavam uma guerra invisível. É difícil compreender em termos humanos a magnitude desse conflito, pois ele envolvia mais do que erudição ou política. Tratava-se da luta pelo destino espiritual da humanidade e, por extensão, pela própria formação da Bíblia. Durante esse período, surgiam relatos de luzes estranhas nos céus. Testemunhas descreviam discos e rodas flamejantes cruzando a atmosfera alemã, algumas em formatos circulares, outras triangulares, outras ainda que se assemelhavam a enormes escudos dourados. Eram, segundo os mais sensíveis, naves de diferentes dimensões, cada uma comandada por seres de poder imensurável. A interpretação local em aldeias e pequenas cidades oscilava entre anjos mensageiros e demônios invasores. Mas, em essência, aquilo que se observava no céu era o reflexo de um conflito cósmico pelo verbo, pela palavra escrita que definiria o destino das almas, o conselho que decidiu a Bíblia. Enquanto Gutenberg lutava com sua prensa de tipos móveis, em salas ocultas de mosteiros e catedrais, se reunia um conselho secreto de padres, eruditos e místicos. Ali, longe dos olhos da população, discutia-se quais textos seriam incluídos na Bíblia. Cada palavra, cada história, era considerada um veículo de poder. Um manuscrito aceito podia iluminar gerações, enquanto um rejeitado podia condenar o mundo a um caminho de ignorância espiritual. Fontes apócrifas e documentos parcialmente preservados sugerem que, além da decisão humana, esses conselhos estavam sendo observados e influenciados por entidades celestes. Anjos guerreiros sobrevoavam Mainz em naves de luz, invisíveis aos olhos comuns, mas percebidos por visionários e alquimistas que guardavam o segredo de suas revelações. Do outro lado, forças opostas, seres que buscavam manter ocultos conhecimentos proibidos, mobilizavam naves de formas obscuras, circulares e prismáticas, lançando sombras sobre o plano terrestre. O que se debatia no conselho não era apenas teologia, mas metafísica. Quais escritos continham a verdade suprema? E quais eram armadilhas destinadas a confundir o homem? Cada livro queimado ou rejeitado, cada pergaminho preservado, refletia batalhas travadas nos céus, onde luz e escuridão duelavam não com espadas, mas com energia, intenção e controle sobre o futuro espiritual da humanidade. A Guerra Celestial. Os céus acima de Mainz eram palco de uma guerra invisível aos olhos comuns. Algumas crônicas citam que as luzes eram tão intensas que se confundiam com auroras boreais, mas muito mais rápidas, mais estratégicas e deliberadas. Eram naves que se movimentavam em padrões complexos, formando círculos concêntricos, cruzamentos em X, colunas verticais e espirais giratórias. Cada movimento tinha significado: proteção de determinados textos, eliminação de influências negativas ou transmissão de mensagens a guardiões terrestres. Entre essas naves, algumas eram descritas como gigantescos escudos de bronze, outras como esferas cristalinas que refletiam toda a cidade de Mainz como se fossem espelhos celestiais. Relatos mais ousados falam de torres de luz que desciam do céu, como pontes entre dimensões, permitindo a passagem de seres celestiais para interagir diretamente com monges e copistas em templos e bibliotecas. Era uma guerra estratégica, silenciosa, mas decisiva. Cada vitória no céu correspondia a um manuscrito salvo, a uma palavra preservada para a posteridade. A Alemanha de Gutenberg não era apenas o berço da imprensa moderna. Era também um ponto focal
de forças cósmicas que lutavam pelo controle do conhecimento humano. Cada texto antigo encontrado, cada tradução revisada ou eliminada, gerava ondas de energia no plano espiritual. Alguns livros proibidos eram descritos como contendo mapas de estrelas e rotas de naves, não apenas terrestres, mas interdimensionais, oferecendo segredos sobre o cosmos e os portais entre mundos. O conselho que formou a Bíblia estava, portanto, sujeito a uma influência invisível, um equilíbrio delicado entre verdade e ocultação. Naves de luz protegiam certos textos, enquanto naves sombrias tentavam desviar, apagar ou alterar informações. A imprensa de Gutenberg, embora física, tornou-se um campo de batalha simbólico. Cada página impressa significava uma vitória, cada erro ou censura, uma derrota no plano superior. Poucos compreendem que Gutenberg, mais do que inventor, foi um intermediário. Suas mãos moldavam os tipos móveis, mas sua mente e espírito eram observados, guiados e testados por forças que transcendem o entendimento humano. A impressão da Bíblia de 42 linhas não foi um ato puramente técnico, foi o culminar de uma guerra celestial que decidia quais palavras seriam eternas. A luz das naves que cruzavam Mainz parecia reagir ao som das prensas. Testemunhas relatam que em noites específicas as estrelas formavam padrões que imitavam o layout das páginas recém-impressas, como se o céu aprovasse ou condenasse cada decisão. Era uma coreografia mística entre o humano e o divino, entre o manifesto e o oculto. As naves de todos os formatos. Um dos aspectos mais fascinantes dessa guerra invisível é a diversidade das naves. Documentos codificados descrevem pelo menos 5 tipos distintos. Discos de luz plena, circulares, giravam em torno de si mesmos, protegendo locais de grande sabedoria. Cilindros prismáticos, longos e translúcidos, interceptavam ataques espirituais contra textos sagrados. Escudos de bronze flutuante, imóveis como torres de vigia, analisavam as intenções de todos que se aproximavam do conhecimento. Esferas espelhadas refletiam a verdade, expondo falsidades e corrupções ocultas em manuscritos. Formas triangulares, rápidas e agressivas, atacavam forças que tentavam manipular os conselhos e a escolha dos livros. Cada uma dessas naves possuía inteligência própria, comandada por seres que transcendem nossa realidade física, mas que participavam ativamente da definição do destino espiritual da humanidade. Enquanto a guerra celestial ocorria, a população comum permanecia ignorante. No entanto, o impacto era profundo. Pequenas mudanças em textos sagrados, a preservação ou destruição de certos livros, alteravam o rumo de séculos de pensamento, crenças e filosofia. O conselho humano não tinha ciência completa da magnitude da batalha que se desenrolava acima deles. Ainda assim, suas decisões foram diretamente moldadas por forças invisíveis, como se as naves nos céus inspirassem ou amedrontassem os monges, copistas e clérigos. É possível imaginar que cada Bíblia impressa, cada passagem preservada, continha não apenas palavras humanas, mas vibrações energéticas transmitidas por essas entidades celestiais. A guerra não cessou com a impressão final. Ela continuou, silenciosa, nos arquivos e bibliotecas, protegendo os segredos que a humanidade ainda não estava pronta para compreender. O legado da guerra invisível. Hoje, ao folhear uma Bíblia antiga ou visitar Mainz, quase ninguém percebe a dimensão mística do que aconteceu ali. Mas os mais sensíveis, historiadores esotéricos, alquimistas e estudiosos de textos apócrifos, reconhecem sinais nos códices, símbolos que parecem representar naves, luzes e batalhas no céu. Alguns manuscritos ocultos relatam que certos capítulos só existem porque foram protegidos por naves de luz em noites específicas, quando forças sombrias tentavam apagar a verdade.
A imprensa, portanto, não foi apenas uma revolução técnica, foi um campo de batalha cósmico. A guerra em Gutenberg não tinha a dimensão de exércitos humanos, mas de consciências, luz e escuridão, energia e intenção. A escolha de quais livros seriam incluídos na Bíblia refletiu diretamente o resultado dessa batalha mística. O que ocorreu em Mainz entre 1440 e 1455 não pode ser compreendido apenas com história, arqueologia ou teologia. Foi um ponto de convergência entre o humano e o divino, entre conhecimento e oculto, entre guerra e criação. Naves de todos os formatos cruzaram o céu, anjos e entidades de esferas proibidas influenciaram decisões humanas, e a Bíblia que hoje conhecemos emergiu como um fruto de batalhas invisíveis, guardiões celestes e segredos que ainda permanecem escondidos entre páginas antigas. Gutenberg tornou-se, sem saber, um semideus das palavras, moldando não apenas livros, mas o equilíbrio entre luz e escuridão que definiria o futuro espiritual da humanidade. Cada palavra impressa foi uma vitória. Cada manuscrito queimado, uma derrota que ecoou por séculos. A guerra nos céus, invisível, continua, porque o conhecimento e a verdade nunca estão completamente seguros. Apenas aguardam os próximos guardiões, os próximos visionários, os próximos Gutenberg do mundo. Palavras finais. A história de Gutenberg e do conselho que formou a Bíblia não é apenas humana, mas cósmica. Entre impressoras e pergaminhos, entre clérigos e monges, entre luz e escuridão, o céu e a terra se encontraram numa guerra silenciosa que moldou a realidade e a fé humanas, revelando que o conhecimento nunca é apenas nosso. Ele pertence a forças que atravessam dimensões, tempos e mundos.